Queria, antes de mais nada, fazer uma saudação aqui e o agradecimento da Fundação Fernando Henrique Cardoso ao Sérgio Abranches e ao Omar Ribeiro por terem aceitado este convite para comentar o mais novo livro do Bernardo Sorge, que dirige comigo há já vários anos o projeto Plataforma Democrática, que é uma iniciativa conjunta da Fundação Fernando Henrique Cardoso e do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. O livro está aqui, apresentado, Identidades e Crise das Democracias. Ele vem na sequência de outro livro do Bernardo, os dois têm uma boa conversa entre si, o livro anterior e este. O livro anterior, Bernardo, estou tendo lapsos de memória frequentes. Em que mundo vivemos? Em que mundo vivemos, exatamente. Então, já fica aqui o convite para quem não leu, ler não apenas este livro, como o anterior, ambos estão disponíveis no item Publicações da Fundação Fernando Henrique Cardoso e também no site do Plataforma Democrática. O convite aqui para comentar o livro do Bernardo, do Sérgio Abranches, que dispensa apresentações, é mais do que um cientista político, embora seja um dos melhores cientistas políticos que nós temos, tem uma formação em sociologia, domina a teoria social, mais recentemente enveredou pelo ramo da ficção, e tenho certeza que poderá aqui fazer uma conversa muito interessante com o Bernardo. Omar Ribeiro, que tem formação em História e em Antropologia, acho que também foi uma escolha muito feliz. Tem um livro importante sobre o encontro de culturas, o encontro turbulento de culturas entre a Europa e as Américas no processo de colonização, que tem um título bonito, Ecos do Atlântico Sul, o outro ou os outros da colonização. Hoje eu estou aqui com frequentes erros na hora de mencionar os títulos, mas isso não tem nenhuma importância. O que importa aqui é o prazer de ter gente amiga para discutir um tema importante. O Bernardo não fez um livro fácil, mas não é um livro cifrado. Eu acho que esse é um dos grandes méritos da produção, eu diria, a mais recente do Bernardo, que é tratar de temas contemporâneos, mobilizando os conhecimentos da teoria social e da compreensão da história, mas fazendo isso de uma maneira que convida o leitor à leitura, né? Não cria uma barreira, embora não seja um livro fácil, tampouco é um livro intransponível, longe disso. É um livro escrito para ser entendido, para provocar o debate, e este é o objetivo nosso desta tarde aqui. Então, sem maiores delongas, Bernardo, eu passo a palavra a você. Você me disse que fará uma breve exposição, depois ouviremos os comentários do Sérgio e do Omar, e aí vocês conversam, eu modero, tem a possibilidade de perguntas nos serem feitas aqui pelo chat, tentaremos selecioná-las, fazê-las no maior número possível, e tomara que a gente tenha aqui uma conversa bastante interessante. Bernardo, a palavra é tua. Obrigado, Sérgio. Agradeço ao Sérgio e ao Omar por participar nesta conversa e à Fundação Fernando Henrique Cardoso pela organização. O autor é o menos indicado para comentar seu texto. Afinal de contas, o que vale é que aquilo que as pessoas entendem e não o que pretendemos dizer. Por isso, o papel dos leitores, e neste caso particular os comentaristas, é fundamental. Vou, portanto, me restringir a algumas ponderações iniciais e depois espero ter a oportunidade de responder os comentaristas e as perguntas do público. Faz várias décadas que dois problemas estão no centro de minhas preocupações: as relações entre democracia e capitalismo e entre identidades sociais individuais. Em relação ao primeiro tema, como mencionou Sérgio, escrevi recentemente o livro Em que Mundo Vivemos,
E no segundo tema é o que trataremos hoje. Ambos os livros possuem em comum os temas da liberdade e da criatividade humana e as condições sociais que possibilitam que elas sejam exercidas, tanto a nível individual como coletivo. As ciências sociais, por sua própria lógica de querer prever e controlar o futuro, têm dificuldade de incluir as categorias de liberdade e criatividade, o que nos transforma em produtores de explicações do passado, sempre surpreendidos pelos ventos das mudanças sociais. No caso das relações entre capitalismo e democracia, o desafio é produzir uma convivência produtiva, apesar dos elementos conflitivos entre elas, de forma, em particular, de limitar processos de concentração de poder econômico e desigualdades sociais que levam a um mal-estar social potencialmente destrutor da democracia. A preocupação central deste livro é como construir, ao mesmo tempo, indivíduos livres e autônomos e identidades que produzam sentimentos de comunidade, no qual se compartilham valores comuns. Se trata de um enorme desafio, em particular quando as expectativas de consumo, para a grande maioria com poucos recursos, se transformam em uma fonte de ansiedade, insegurança e mal-estar. Mal-estar em relação ao insucesso pessoal, mas também insatisfação com uma sociedade representada pelo sistema político. A fragilização dos laços entre identidades coletivas e individuais representa o principal desafio que devem enfrentar as instituições políticas, em particular os partidos, caso não sejam capazes de produzir respostas criativas, as democracias estarão em risco. Um tema que gostaria de mencionar, pois me é caro, e que o livro procura dar certa relevância, é o papel das civilizações sustentadas em processos geopolíticos. Civilização é um conceito difícil de definir e que pode ser politicamente manipulado, mas nem por isso deixa de ser fundamental. Claramente, nos encontramos hoje frente a transformações tanto no interior das sociedades como geopolíticas globais que podem ter consequências devastadoras, pelo menos para nossos valores e potencialmente para a humanidade. Finalmente, gostaria de esclarecer que, apesar da publicidade que foi feita do livro, que o livro trata da identidade como uma categoria universal. Não se concentra especificamente nos grupos ligados às chamadas políticas identitárias. Estas se referem a um tipo particular de identidade, os grupos que sofrem preconceitos e estigmas socioculturais. Na realidade, é importante lembrar que todas as atividades associativas, e mais ainda quando mobilizadas politicamente, como, por exemplo, a luta dos trabalhadores ou grupos religiosos, são sempre construções identitárias. As narrativas políticas que enfatizam unicamente os problemas de um grupo social específico, por mais importante que ele seja, levam à fragmentação política. A capacidade de tecer demandas particulares com uma visão de conjunto da sociedade é o grande desafio daqueles que procuramos novas perspectivas democráticas. Finalmente, gostaria de indicar que o tema das identidades, numa perspectiva que procura ir à raiz do problema, é difícil de enfrentar. Eu diria que é até dolorosa, pois nos questiona sobre os fundamentos de nossas crenças e de nossas certezas, sobre quem somos como indivíduos e como coletividade. Vou parando por aqui,
Agradecendo desde já os comentários e agradecendo, obviamente, também ao público presente. Muito bom, Bernardo. Sérgio, primeiro comentário é seu. Obrigado, Sérgio. Bernardo e Omar, é um prazer estar com vocês. E é um prazer falar do livro do Bernardo. Nós temos muitas coisas em comum em termos de preocupações. Eu vou até me ater a essa parte comum das nossas preocupações, Bernardo, porque eu creio que você fez um trabalho muito importante e que tem uma particularidade que me parece muito proveitosa para o leitor, sobretudo para o leitor que não está acostumado a lidar com essa literatura, que é o fato de que você tem muito cuidado conceitual, quer dizer, você faz uma estruturação conceitual muito sistemática para mostrar a questão da identidade, o papel das agências de socialização primária, de socialização secundária, e como é que isso está se transformando num problema importante para a vida coletiva e para a democracia. E eu, ao ler o seu livro, eu me lembrava o tempo todo de questões com as quais eu estava lidando nesse momento também, né? Eu estou escrevendo um trabalho que tem a ver com o Brasil e com o geral, mas a parte pronta dele foi sobre o bicentenário, onde eu trato exatamente dessa questão do processo de criação de mentalidades coletivas que, na verdade, produzem uma interdição da possibilidade de uma identidade coletiva mais igualitária, em que nós nos sintamos todos parte do mesmo conjunto, né? Ao mesmo tempo reconhecendo as nossas diferenças individuais. É uma operação de fato muito complexa, mas ela ficou muito mais complicada no mundo de hoje, porque é um mundo no qual, além do problema da, digamos, complexificação das identidades, há um processo também de fragmentação da própria sociedade. Quer dizer, a sociedade ela está se desfazendo, tal como nós a conhecemos, e onde nós constituímos as nossas identidades básicas, né? As nossas referências com as quais nós lidamos uns com os outros, nossos preconceitos, nossas afinidades. E essa fragmentação da sociedade ela está produzindo muitas reações diferentes, todas elas com impacto sobre essa questão da identidade pessoal, ou seja, cria uma crise de identidade pessoal, não é? Serei capaz de manter-me íntegro e bem-sucedido nesse futuro que eu não consigo ver? E como é que eu lido com as dificuldades que eu já enfrento, né? Eu tenho uma identidade construída em torno das minhas ocupações também, e aí, de repente, eu vejo a minha ocupação sendo sequestrada pela inteligência artificial. E eu faço o quê? Se eu nem entendo exatamente o que é inteligência artificial ou aprendizado de máquina. Quer dizer, há muita perplexidade sendo criada, tanto no plano da identidade pessoal, quanto no plano das identidades coletivas. E é esse o desafio sobre o qual você fala, e o impacto disso sobre a democracia é devastador. É devastador. Mesmo quando a gente se refere, Bernardo, às identidades que você separou, ao que a gente hoje chama das políticas identitárias, das demandas identitárias, o mesmo problema se põe. E eu acho que autores como Mark Lilla, que diz que está ficando difícil você fazer uma política democrática progressista com foco adequado nas transformações necessárias e como você passar por essa transição que nós estamos vivendo, se você fragmenta as demandas em torno de identidades específicas, sem conseguir ver o elo que as torna, ou seja, uma identidade que as englobe num conjunto de solidariedade, né? E, por outro lado, a questão que você levanta muito bem, da exacerbação do individualismo. Quer dizer, aqueles que conseguem vislumbrar um caminho para eles na sociedade em transformação que nós estamos e conseguem caminhar nesse território líquido aí, em liquefação,
eles olham para o conjunto e dizem, bom, esse conjunto não me serve mais. Ele vai desfazendo a identidade dele coletiva, ficando com a própria identidade, num processo em que ele, na verdade, se julga melhor por conta própria. Quer dizer, eu comigo mesmo vou me virar e não creio mais que a sociedade, o Estado, os outros consigam me fazer sair melhor do que eu mesmo sozinho. Então, são dilemas. Eu estou tentando colocar bem na visão da vida cotidiana, porque a gente discute isso intelectualmente, faz uma análise sistemática, mas, no fundo, nós estamos falando de um cotidiano que está se tornando cada vez mais penoso e cada vez mais difícil para as pessoas e que não conseguem encontrar mais na visão de solidariedade, na visão coletiva, nas propostas políticas, um elo com o qual elas possam identificar a sua própria identidade, conectar a sua própria identidade. Quer dizer, e esse apartamento entre as identidades coletivas tradicionais e as visões de sociedade tradicionais e a própria crise de identidade pessoal, individual, do indivíduo, e dele nas suas categorias, está fazendo com que, na verdade, ele se torne vítima da pregação demagógica das lideranças autoritárias. Né? Porque se eu vivo em crise de identidade, quer dizer, se eu não consigo mais me reconhecer, nem na minha biografia, nem nos meus companheiros de caminhada, então, na verdade, esse mundo é muito mal para mim. E aí aparece um demagogo que faz uma visão idealizada, idílica, irreal e irrealizável do passado e diz, olha, eu te ofereço o retorno. Eu te ofereço o retorno ao conforto das nossas identidades sólidas, certas, sem perplexidade, sem grandes desafios, e nós fazemos parte de um mesmo grupo. É exatamente essa fragilidade das identidades contemporâneas que dá essa pregação, obviamente, mistificadora desses demagogos, como Bolsonaro, Trump, Orbán, Erdogan e outros, né? E também a volta a essas ramificações da religião que são anteriores à reforma, né? Quer dizer, que tem visões mais, digamos, carismáticas mesmo, né? Pré-institucionais. Porque, de fato, o mundo está se desinstitucionalizando, as instituições estão deixando de funcionar, elas não atendem mais às expectativas da cidadania e das pessoas, né? Ou seja, nem coletiva nem individualmente nós estamos, qualquer um de nós, satisfeitos com o funcionamento das instituições, sejam as econômicas, sejam as políticas, sejam as de solidariedade social. E eu acho o seu livro da maior importância, eu acho essa discussão da maior importância e acho que a sua capacidade de sistematizar o problema, o Sérgio disse que o livro é difícil, mas eu acho que ele é difícil, mas ele tem esse caminho, né, Sérgio, de ser tão sistemático, ser tão disciplinadamente sistemático no tratamento do tema, que permite que a pessoa vá crescendo na complexidade e no reconhecimento da complexidade do tema ao longo da maior familiaridade que ele vai tomando com os conceitos. Eu acho realmente assim, uma super importante contribuição para uma discussão que vai aumentar de intensidade e de conflituosidade. Daí a necessidade da gente começar a desbastar analiticamente isso para que, permitindo a compreensão melhor do problema, a gente consiga encontrar caminhos para a sua solução. É isso. Parabéns. Sérgio, ótimo. Só enfim, não é uma correção, mas, enfim, não deixa de ser. Eu não disse que o livro é difícil, eu disse que o livro não é fácil, mas ele está longe de ser intransponível, e pela razão que você apontou. Tem um cuidado de criar as bases conceituais da compreensão dos fenômenos, que eu acho que é muito bem realizada e acho que, digamos, responde ao que há de melhor numa certa tradição de construção do conhecimento.
porque esta coisa fragmentada, que vai direto ao anedótico, ao pontual e o empírico, corre o risco de produzir mais confusão do que luz, né? Mas é isso. Eu concordo inteiramente, só uma frase, eu concordo inteiramente com você, e, de fato, nesse sentido, o Bernardo escreveu um livro que é na tradição clássica, Isto, né? exatamente. Que é de uma grande importância. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Omar, a palavra é toda sua. Bom, antes de tudo, muito obrigado. Eu queria agradecer ao Bernardo a possibilidade de estar aqui. Manifestar também uma certa preocupação. Não é fácil comentar um livro do Bernardo, não é uma tarefa fácil. Eu sempre considerei o Bernardo um professor, não é? E, nesse sentido, eu sempre me coloquei numa posição de aprendizado com relação ao trabalho do Bernardo, desde o período que eu trabalhava no SEBRAP, enfim, e tudo isso. O que eu vou querer destacar aqui, bom, eu sou antropólogo, de tal maneira que, para mim, o anedótico, aquilo que eventualmente se chama de anedótico de empiria, desempenha um papel absolutamente central na compreensão dos textos, né? E o que eu vou trazer aqui é menos do que comentar o livro do Bernardo, que eu acho absolutamente, com toda a franqueza, eu acho ele tem um certo caráter de monumental, na medida em que recupera um determinado estilo que, por vezes, que tem escasseado entre nós, né? E na medida em que se trata de uma articulação bastante fina de grandes temas que nos desassossegam nos dias atuais, sempre tendo como foco, ora virtual, ora bastante concreto, as identidades e a crise da democracia e as relações tensas, certamente, entre capitalismo e liberdade. Eu vou pegar alguns aspectos do livro que me estimularam e o que eu vou tentar trazer aqui para vocês. O primeiro, eu gostaria de dizer que o Bernardo traz um pouco para nós, ele nos obriga a retomar essa situação de crise que a gente está vivendo, né? E uma situação de crise que, de alguma maneira, nos assusta mais do que outras, ou pelo menos me assusta mais do que outras, né? Eu penso, bom, eu tenho 57 anos de idade, um pouco a minha geração intelectual, ela se faz muito em meio ao espectro da crise, a crise dos anos 80, digamos, a crise do início dos anos 90, a crise da inflação. E, no entanto, essa crise que nós estamos vivendo, ela tem a possibilidade de nos assustar. Então, um pouco essa ideia de susto que eu vou tentar, que me estimulou o trabalho do Bernardo, né? O espectro da crise que atingiu em diferentes momentos a minha geração intelectual, ela foi aquela que supunha ideias, por exemplo, como a de construção democrática, e não a de destruição democrática. De alguma maneira, eu confesso que, por pelo menos 40 anos, eu fui embalado por uma determinada perspectiva de que as coisas caminhariam no sentido da construção e consolidação de instituições capazes de garantir aquilo que a gente passou a prezar naquilo que nós chamávamos de democracia ou sistema democrático. É claro que o processo de construção e consolidação ele não é unívoco, ele tem idas e vindas, ele é conflituoso, mas, de alguma forma, eu fui me fazendo nessa discussão, tendo como referência a ideia de que nós estávamos trilhando um certo caminho. Havia, de certa maneira, uma certa tranquilidade de que, pelo menos, nós podemos e devemos lutar pela democracia. Também é uma geração intelectual que se distancia de uma luta pelas utopias, né?
ou seja, de alguma maneira fazia parte de um mundo em que a gente, felizmente, havia superado uma espécie de ansiedade gerada pela construção de utopias responsáveis por tanta morte e por tanta destruição. Então, de alguma maneira, esse meu mundo e o mundo de muitos de nós foi pautado por referências muito potentes, né? A construção democrática em Portugal, na Espanha, a possibilidade de construção democrática em diferentes países latino-americanos, a queda do Muro de Berlim e o início de um processo que certamente foi traumático, mas que anunciava a possibilidade de expressão de uma cidadania reprimida por regimes autoritários na Europa do Leste ou nos países remanescentes da União Soviética, o fim do apartheid na África do Sul. Eu acho que talvez esse tenha sido um dos eventos que mais tenha me entusiasmado, mas também os acordos de Oslo, que nos permitia pensar aquela região, Israel, Palestina, de uma outra perspectiva. É certo também que nós fomos constantemente assombrados, que eu acho que por conflitos e por situações que nem sempre foram objeto de reflexão sistemática, pelo menos por aqui, né? Eu penso na Guerra da Bósnia, que se dá mais ou menos no mesmo período, a Guerra do Kosovo, não é? O genocídio em Ruanda, o qual eu vou voltar um pouquinho. Desculpe, Sérgio, pelo anedótico, mas eu não consigo... Não imagine! Eu não consigo organizar as minhas ideias. Eu não consigo organizar as minhas ideias que não seja por referências concretas, e eu estou trazendo isso aqui porque, lendo o livro do Bernardo, eu ia vendo tudo isso, tá? E, evidentemente, eu acho que nós estamos o tempo todo tendo que lidar com essa guerra sem fim no Oriente Médio, particularmente na região da Palestina e Israel, né? Mas, evidentemente, eu não vim aqui falar da minha geração, e muito menos dos meus universos de pesquisa, né? Eu vou pretender aqui, o que eu vou tentar trazer para a nossa breve discussão, é um termo que o Bernardo Sordi levanta num determinado momento desse livro. O livro ele nos traz muitas coisas, por isso que eu vou me ater a um ponto que me parece interessante, particularmente interessante, que é a ideia de desidentificação. Pensando num distanciamento da cidadania com relação às instituições, e que pode ter consequências tremendas. E isso nós estamos vivendo intensamente nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo. Concretamente, a gente pode pensar no Brexit, por exemplo, que foi a coroação de um processo de desidentificação crescente de parte da cidadania britânica com relação às instituições europeias, e que foi utilizado de maneira ora frívola, ora perversa, sempre populista, por parte da classe política britânica. Uma outra situação que não mereceu a mesma atenção aqui no Brasil, mas que eu acho absolutamente central, é o processo de radicalização na Catalunha, e que foi chamado na Catalunha de desafeto, ou seja, a maneira como se pensou um processo que, na verdade, tem início, ao contrário do que muita gente fala, o processo na Catalunha não tem início há centenas de anos, e também não tem início na Guerra Civil Espanhola. Esse processo que culminou no referendo, e nessa situação de uma sociedade catalã quebrada, né? Esse processo tem início no final dos anos 2000, e foi chamado sistematicamente por parte de intelectuais catalães, que me parece extremamente interessante, como uma espécie de desafeto que vai se produzindo entre uma parte da sociedade catalã e as instituições vinculadas ao Estado espanhol. Um desafeto que não é evidente, porque é importante lembrar que o independentismo na Catalunha
ele não era relevante politicamente ao longo do processo tão celebrado de transição democrática. O catalanismo, na verdade, ele foi crucial no processo de construção democrática. Eu ouso dizer que, no final, a partir de 2005, 2006, aí é uma discussão, houve uma apropriação por parte de partidos da direita espanhola de um conjunto de elementos que promovem isso que se chama de desafeto da cidadania catalã numa história que ainda não acabou. Não? E eu vou falar de mais um autor, porque é um autor que me parece particularmente interessante, porque ele debate o termo, ele usa o termo desidentificação. É um sociólogo holandês que sempre foi muito importante para mim, que é o Abraham de Swan. Né? E o Abraham de Swan, ele num livro magnífico que ele vai pensar questões associadas à violência extrema, a massacres, genocídios, ele tem um capítulo que nós publicamos na Novos Estudos SEBRAP, ele tem um capítulo em que ele, para pensar a possibilidade do genocídio em Ruanda, ele vai fazer uma reflexão sobre o processo, né? O que ele vai chamar de, então, de círculos de desidentificação. Ou seja, para que você tenha uma situação de tamanha violência, você tem que produzir, essa produção se dá na história, mas você vai produzir um processo de desidentificação entre aquele eu que mata e aquele outro com o qual você não se identifica. Mas, ou, em outros termos, com o qual você identifica como um inimigo, com quem você não pode conversar, e aquele que aquele cujo desaparecimento porventura te traria tranquilidade e felicidade e paz no limite, né? Eu olho com muita preocupação algumas discussões em contextos no Brasil e particularmente no Brasil, né? É uma espécie de um determinado setor no contexto brasileiro que que eu acho que equivocadamente existe o uso repetitivo de determinadas palavras que mais jogam uma cortina de fumaça do que propriamente explicam o que está acontecendo, que é, por exemplo, a ideia de que são fascistas. Acho que a palavra fascismo provoca uma imensa confusão, né? E certamente eu acho que o mandato do cientista social é procurar se afastar da confusão, pelo menos da confusão conceitual, certo? Ou seja, o cientista, se nós temos algum mandato, é o mandato de se distanciar do senso comum, né? E se o senso comum usa repetidamente a noção de fascismo para falar de um novo conservadorismo, de uma nova direita, ou de uma direita francamente populista, eu acho que aí certamente o termo serve, né? A ideia de fascismo é muito pouco explicativo para um processo, e é isso que eu queria conversar com vocês e trazer para o Bernardo, porque eu pensei isso a partir do livro dele, né? Esse processo de desidentificação com relação às instituições e aos partidos, ele também vem acompanhado com um processo de desidentificação interpessoal, certo? Ou seja, entre uns e outros, e eu não estou falando da política de identidades, não estou falando disso, que eu acho que isso é um outro, acho que acertadamente o Bernardo falou, bom, isso aqui é outra discussão, né? Eu estou falando mais uma identificação interpessoal que não seja que seja capaz de enxergar no outro algo além que não seja um inimigo que deve ser eliminado, né? E pelo menos simbolicamente, se não na sua concretude, a gente está caminhando para um cenário político que é marcado por uma espécie de produção cotidiana e em massa de inimigos, né? E uma espécie de ocaso de um debate, o fim do adversário, né?
Ou seja, se aquele é um inimigo a ser abatido, na verdade, nós não temos adversários políticos, né? Adversários políticos. Então, eu diria que talvez a questão das identidades e dos processos de desidentificação impliquem, de um lado, uma aposta na reconstrução institucional, né? E, por outro lado, numa aposta na construção de confiança de todo um conjunto de elementos que promovem uma identificação interpessoal. Bernardo, muito obrigado pela leitura do seu texto. Eu anotei outros pontos aqui, mas eu não vou querer me estender, porque senão eu vou ficar falando de situações específicas, que é sobre o que eu consigo falar. Mas eu gostaria de insistir num ponto, né? O seu livro tem uma capacidade absolutamente fenomenal, aliás, como os seus livros, em geral, têm, de organizar as nossas ideias, né? E esse livro, em particular, eu achei interessante porque, por vezes, ele assume um tom de manifesto. É como se nós tivéssemos uma espécie de manifesto sociológico dos nossos tempos, em que você está enfrentando questões extremamente difíceis, densas, sofridas, certo? E de uma maneira absolutamente palatável para o leitor, né? Uma maneira acessível, né? Então, eu acho que tem esse tom um pouco de manifesto sociológico e de manifesto vinculado a uma boa sociologia que, por vezes, escasseiam. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Omar. Bernardo, a palavra volta para você. Em primeiro lugar, agradecido pelos comentários generosos e os temas tão variados me obriga, obviamente, a lançar algumas cápsulas, né? Na medida que cada um deles exigiria um seminário per se, né? Então, vou simplesmente me relacionar a eles sabendo que não estou respondendo no sentido da palavra, né? Começando por algumas coisas colocadas por ambos, né? O Sérgio, por exemplo, mencionou que a sociedade está em desintegração. Eu não gosto de dicotomias, né? Mas muita gente falou que o Brasil, a sociedade brasileira, foi construída a partir do Estado. Obviamente, colocada dessa forma dicotômica não é justa, né? É parcial. Mas há algo de realidade nisso. O problema é que se a sociedade está se desfacelando em algum lugar, o nosso Estado, pelos processos de desidentificação e esforços sistemáticos, tem que ser falado. A ação política está sempre presente, né? Não há automatismo na vida social. Isso que é diferente da vida natural. Não há automatismo. Houve e está havendo uma ação interesseira com o objetivo de destruir a identificação dos cidadãos com suas instituições fundamentais, né? E, por mais que a gente abstraia e tente fazer teoria sociológica, não pode. E aí sim, tem que deixar de ser antropólogo e, falando do momento atual, reconhecer que hoje convivemos com o esforço de destruir a democracia, ponto, né? E, a partir daí, há uma responsabilidade intelectual e, sobretudo, política, cidadão, de enfrentar, né, na medida de nossas possibilidades. Mas aí o que me leva a um segundo tema, Sérgio, já tentei alguns esforços de enfrentar o Brasil, né, por alguns lados parciais, não é fácil, né? O problema tudo, e o que eu tento colocar no livro, e aí me relaciono às coisas colocadas também pelo Omar, é que não há essência na realidade social. É a cebola, é o conjunto de camadas. Vai procurar a essência da cebola, é o conjunto de suas camadas, né? Então, quando você simplifica e procura uma essência, você está sendo, no mínimo, parcial, né? E como você coloca essas camadas, os organiza em uma forma legível e compreensível, né? O grande desafio de todos nós que entendemos que a vida social é complexa
e, portanto, os twitters e slogans têm uma função de comunicação de outro tipo, mas não de compreensão da realidade. Se você tenta compreender, você tem que afirmar, gente, sinto muito, é complexo. Não procure a bala que vai resolver o problema, porque essa bala não existe. A explicação que agora se entendo, não entende. Se você tem uma explicação clara, definida, que explica tudo, pode dizer que, no mínimo, é parcial e possivelmente errado. Então, tratar a complexidade é o grande desafio da ciência social. E eu incluo aí, sem dúvida, o direito, a economia, a psicologia, quando procura simplificar um modelo elegantíssimo, mas é só isso, elegante. Se vai usar essa roupa, é incômoda, não funciona, não dá para fazer nada com esse instrumento, a não ser a elegância do próprio instrumento, né? E aí eu colocaria, enfatizaria, relacionando algumas coisas, é a necessidade constante, e mais ainda no mundo de hoje, de entender o nacional dentro de um contexto global. A gente pulou rápido demais a globalização, achando que aquela coisa do Estado nacional já era. Estávamos errados, né? Aqueles que acreditaram nisso estavam errados. O global, sem dúvida, existe, né? Existe até na prática mais baixa, uma nova direita internacional se organizando, até em forma muito mais eficiente, com o Fórum de São Paulo, que eu não vi tanta eficiência desse lado, mas a direita internacional é extremamente eficiente e se organiza bem. Então, hoje você vive um processo no Brasil que não é isolável de outros processos globais, obviamente, mas também não pode ser reduzido a eles. Como você intercambia, relaciona os fluxos que se dão e, ao mesmo tempo, dentro de uma realidade que é nacional, né? Aí que hoje está o desafio grande das ciências sociais, né? A sociologia sempre pecou, em geral, durante boa parte da sua história, de falar da sociedade nacional. Quando o sociólogo falava da sociedade, né? O Bourdieu falava da sociedade, estava falando da França. Algumas coisas não deixavam de ser relevantes para outros países, mas nunca existiu a tal sociedade que era esse espaço fechado, né? Aí pulamos para um global que também não existe, nunca existiu como tal, né? Então, entender esse nacional e global, e ainda bem os antropólogos que nos lembram do regional e do particular, e das múltiplas culturas que existem igualmente, como você circula sem simplificar e levar isso até para um plano político, que leva a erros de isolamento, né, de fragmentação que o Sérgio mencionou. E aí me lembro uma outra coisa que o Sérgio mencionou, que é esse individualismo ralo, que é preocupante, especialmente quando em certos espaços, culturais, empresariais, há uma promoção, que eu acho correta em si mesmo, do empreendedorismo, mas que vira uma ideologia do empreendedorismo que, obviamente, é falsa, né? Não só porque sabemos que as chances de empreender mudam muito do lugar onde você nasce, a educação que você teve, os recursos culturais, sociais e econômicos disponíveis, mas também porque dá uma certa falsa ilusão que tudo depende do mérito e que o mérito deve ser recompensado em si mesmo. É óbvio que não há sociedade que não recompense o mérito, deixemos claro isso. Mas essa recompensa tem que estar também reconhecendo o que a sociedade fez para permitir que essa pessoa, em pouco tempo, ganhe alguns bilhões de reais, né? Como se isso fosse produto do mérito individual. Então, essa ideia do mérito, quando não está associada, ao mesmo tempo, a uma ideia de comunalidade, de esforço conjunto, do que a sociedade está fazendo o tempo todo pelos indivíduos e os indivíduos pela sociedade, eu acho extremamente destrutiva, né? Um outro tema que foi mencionado, que exigiria um debate à parte, mas não posso desconhecer, esses processos de desinstitucionalização, que hoje estão associados também, e estão relacionados aos processos de desidentificação, estão levando a realmente uma desintegração do social, da vida social. E a pergunta é se isto é possível.
nós sabemos que nem a natureza, nem a vida social aceita vazios. E aí se coloca um tema central a ser debatido, acredito que a Fundação se preocupa e Plataforma Democrática nos preocupamos com isso, é quem organiza essa sociedade, hoje e cada vez mais no futuro. E aí há respostas no ar. É só você ler o que escrevem os proprietários dos grandes portais, né, das grandes plataformas. Eles estão dizendo, não se preocupe, meu filho, nós que vamos organizar para vocês. Nós temos a solução. O Estado não é mais necessário. Nós temos muito mais informação do que o Estado sobre os cidadãos. Nós conhecemos as necessidades deles, os desejos, as vontades. Pode deixar por nossa conta que nós organizamos o social. E essa distópia, que parece conto, romance de ficção, gente, não é romance de ficção. Estamos aí, cada vez mais, só que estamos no início. E se nós não nos preparamos para isso, estaremos entrando em um mundo, né, cada vez mais potente, que además convence as pessoas sem ter que convencê-las. Convencem pelo uso. A pessoa nem sabe, né? É como a história é como você mata um sapo, vai esquentando o fogo lentamente, até quando já ferveu, ele não tomou consciência disso, né? Ou seja, você simplesmente está colocando as pessoas cada vez mais em estados de, obviamente, de dependência frente a instrumentos de coordenação social que vão cada vez mais sendo mais eficientes, que estão na sua infância, e no qual veremos uma organização que se dá da sociedade, já não a partir mais do indivíduo livre, autônomo, que, embora seja um ideal, também é verdadeiro. Essa é a base da modernidade. O ideal, que é ideal, e ao mesmo tempo atual. A gente não sabe definir o que é liberdade. Olha que eu já li tudo o que é possível ler. Agora, a gente sabe definir o que não é liberdade. A gente toma consciência da liberdade quando somos oprimidos. E isso que está acontecendo hoje, estamos entrando em um mundo de eliminação da liberdade, sem consciência de que estamos oprimidos. Simplesmente é um mundo cômodo, né, que funciona direito, que tem, de fato, 1000 elementos eficazes, tem muita eficiência, né, em certa forma, realmente facilita a vida, mas estamos entrando nesse mundo distópico, né, sem saber que estamos entrando e que vai se acelerar com as novas formas de inteligência artificial. Antes do início, conversando com o Sérgio, né, sobre que estamos simplesmente na primeira geração de algoritmos, o que vem pela frente com inteligência artificial. Outro dia, olhando um programa de televisão de especialistas, falando de experiência de computação quântica, que permite que computadores cheguem a computadores com os quais não estão conectados. E eles mesmos nem conseguem explicar, mas que funciona, funciona. Né? E a capacidade deles, que esses computadores têm de elaborar informação, obviamente elimina o humano. Né? Ou seja, o humano termina não encontrando muito seu lugar, a não ser obedecer, inclusive porque, em teoria, obedecer é bom. Daqui a 10 anos, o que te diz a máquina, o que te diz o médico, o que você tem que fazer, você, obviamente, vai seguir o que diz a máquina. Ela tem muito mais informação, consegue, que faz o que faz o médico, informação, relacionar dados, né, experiências. Essa máquina vai dizer muito mais rapidamente o que fazer, e políticas públicas, assim por diante. Esse é um problema que merece todo um debate, mas o qual é fundamental para o futuro da humanidade. Ao mesmo tempo, temos o problema do meio ambiente, tão caro a todos nós, o Sérgio em particular que escreve sobre isso, sobre o qual vai piorar e vai levar possivelmente, potencialmente, a novas guerras, novos conflitos distributivos. O meio ambiente não é distributivamente neutro. Não podemos nos enganar que existe uma utopia ecológica onde viveremos em harmonia. Não, gente. Quem vai pagar a conta
é fundamental. Quem vai destruir o custo da mudança civilizatória que teremos que fazer em função dos problemas ambientais não está pacificado. É só lembrar que o Gilets Jaunes, na França, a revolta dele foi contra o aumento do preço da gasolina, que tinha como objetivo o meio ambiente. Né? E aí a turma falou, espera aí, essa conta não vai ser paga por igual. Nós, os pobres, não podemos pagar o preço da gasolina aos ricos. Né? E assim por diante. Então, temos esse desafio, e agora temos um novo desafio, né? Que é o conflito militar potencial que está se armando no mundo. Hoje na Rússia, amanhã, hoje também na China, com a visita da Pelosi em Taiwan, né? Ou seja, temos vários conflitos que estão sendo armados e para os quais temos que fazer um esforço de contribuição sobre pensar o lugar do Brasil em tudo isto, seja a nível do mundo e assim seja a nível do país que nós queremos. E papel intelectual é sempre mostrar que o tema é complexo, que exige pensar em forma multidimensional, que demagogia não resolve problemas, e muito menos voltar a um passado, que no caso brasileiro nem sei qual passado ideal estamos falando, porque seria de chorar, possivelmente. Eu vou parando por aqui, vou deixar as questões para o público, Sérgio, que imagino que eu já tinha visto aqui do lado que tem várias. Sim. Deixa eu, Bernardo, deixa eu colocar minha colher nessa conversa a partir de uma pergunta que foi feita pela Tatiana Salles, que menciona a questão das angústias geradas nos países ocidentais, em particular, pela ascensão da China, a migração dos empregos, a emergência de um novo polo de poder, não mais no Ocidente, mas um mundo sinocêntrico. Né? E aí eu queria te provocar na seguinte direção. Você, en passant, disse que dá muita importância para embora reconheça que é uma categoria politicamente manipulável, a ideia de civilizações, né? E da disputa geopolítica, que não é possível pensar sistemas sociais, valores, etc., dissociados numa espécie de grande jogo internacional que passa por categorias que são culturais, civilizações, e passa pelo jogo do poder. É disso que se fala quando se fala da geopolítica. E ao descrever o mundo de hoje, você fez uma espécie de descrição de um mundo uniforme, de base técnico-científica. Você mencionou a inteligência artificial, as grandes plataformas, etc., que é um processo, uma espécie de processo uniformizador de controle e vigilância que se dá de maneira, não diria inexorável, mas, digamos, se dá em toda parte. Eu te perguntaria, essa ideia não se compagina, para usar uma expressão antiga, com a ideia de que você tem padrões civilizatórios diferentes, você tem disputa geopolítica. Como é que você compete? Você acha que, digamos, esses riscos eles são uniformemente desenvolvidos pelo globo, ou ainda faz algum sentido pensar, eu vou falar aqui no desportismo asiático, não se trata disso, mas tem um modelo singular surgindo, em particular na China, que eu acho que ele não é redutível a essa descrição que você fez das big techs e das grandes plataformas. Não sei se eu fui claro, mas essa é a minha inquietação. Foi claro. Vamos lá, novamente, dentro dos limites de tempo do razoável. Alguns problemas, hoje, são globais. O meio ambiente não tem ideologia. Né? Realmente, o mar não se preocupa nem com civilização, nem com coisa nenhuma. Né? Vai afetar, obviamente, interesse geopolítico, vai produzir possivelmente guerras e destruição, né? Mas é um tema que a humanidade consegue confrontar de alguma forma, e não é simples, porque aí sim aparece o geopolítico, né?
sistemas diferentes. O capitalismo democrático, mas, em geral, as sociedades contemporâneas se legitimam pelo crescimento econômico. Pelo menos a meio prazo, né? Pode ter mas o crescimento econômico é a legitimação central das sociedades em geral e das democráticas em particular, né? Porque não tem outro instrumento de ganhar o apoio social. Então, aí você vai ter um problema enorme, porque esse crescimento econômico, tal como se deu, não pode continuar a ser dado. Exige um cambio civilizatório, um cambio, inclusive, nos modelos de consumo. Quem vai dar esse passo e de que forma? E quem tem mais condições de dar esse passo, uma sociedade autoritária ou democrática, é um tema em aberto. Eu não acho que há uma resposta simples para esse tema. Aí, se você vai um degrau mais baixo, o tema das novas tecnologias, sem dúvida, quando você vê como elas são aplicadas, né, a legislação europeia de proteção dos dados individuais, né, ainda que não é perfeita, é a expressão de uma sociedade democrática procurando proteger seus cidadãos, né, frente a uma instrumentalização total dos dados, seja pelas empresas, pelo Estado. Uma sociedade autoritária, totalitária, como é a chinesa, na China, obviamente, o Estado não tem pruritos nenhum para usar essa informação com objetivos sociais claros. Então, ele vai estar na frente, né, da corrida, da utilização dos dados para controlar a população. Ao mesmo tempo, isso não significa que as sociedades democráticas também não estejam, de alguma forma, cada vez mais sendo parte desse processo, né, embora diferenciado entre sociedades mais autoritárias que utilizam todos os instrumentos, né, para controle da população, de sociedades democráticas. Mas o problema é global, é civilizatório, né, atravessa todos os países, independentemente do regime político, mas vai depender das qualidades democráticas desses regimes para se protegerem, e a gente vai ver até quanto eles podem se proteger. A história está em aberto e não adianta predizer. Mas eu concordo que há diferenças, e, ao mesmo tempo, o problema é global. Então, eu diferenciaria, né, processos globais, mas que atingem diferentemente cada sociedade e a resposta que as sociedades vão dar. E o problema todo nisto é que, se você não consegue, de alguma forma, reconstruir instituições internacionais, né, aos quais aderam, pelo menos, grande parte dos países, estamos criando uma situação eventualmente inevitável de destruição humana, que vem pela frente, por vários lados diferentes, né? Agora, o nosso problema aqui hoje, eu diria, tudo bem, tem esse problema, que nós no Brasil estamos fazendo para limitar, para avançar no sentido de reconstrução de sociedades que sejam mais respeituosas do meio ambiente, que limitem o uso de dados privados pelas grandes empresas e pelo Estado, e aí estaremos contribuindo também a nível internacional. Muito bom. Posso provocar os comentaristas recomentarem, enfim. Por favor, eu gostaria muito dele. Começando pelo o Sérgio. O Sérgio, enfim, um papo nosso antes de entrar aqui no ar, o Bernardo disse: eu te invejo por uma espécie de... Você mantém a chama de um certo otimismo, não é mais a ideologia do progresso, né? Não acredita mais numa inexorabilidade do progresso e das luzes. Mas você disse, mas eu no que eu escrevo não ficção, eu procuro manter pelo menos esta ideia de um futuro muito em aberto, em que cabe muito, digamos, ainda o que fazer, agência, no jargão das ciências sociais. Mas na ficção eu sou inteiramente distópico.
onde é que você está mais perto das suas crenças e da tua maneira de fato de ver o mundo? Está fechado, você está de... Não é uma questão aí não é uma questão de eu estar perto das crenças, se eu estou olhando para perto ou se eu estou olhando para longe. Na ficção, eu estou olhando o presente. Na não ficção, eu estou olhando o movimento em direção ao futuro, que é completamente desconhecido, né? Eu acho que nós vivemos hoje uma situação que talvez, há muito tempo eu não vejo similar, em que todos os campos da ciência têm dúvidas sérias a respeito do próximo passo, inclusive as chamadas exatas, porque houve mudanças importantes nos processos, e houve descobertas novas, e houve possibilidades novas de aprofundar as observações, por exemplo, no campo físico, né? Então, nós vivemos realmente um momento em que o horizonte ficou mais próximo da gente, o horizonte do visível, e a gente está lidando com processos que estão sendo determinados pelo invisível, por uma transformação, por uma metamorfose global, estrutural e total, que, evidentemente, a gente precisa... a pessoa normalmente ela tem o impulso de dizer o seguinte: então, mas eu queria saber como é que vai ser os futuros. Bom, o que vai ser o futuro você nunca sabe, porque você está construindo ele com as suas escolhas de hoje e as próximas escolhas da frente, né? Quer dizer, isso é o futuro. Você só vai encontrar o futuro quando ele for presente. Então, essa que é a questão que hoje nos desafia mais. Como é nesse processo de identidades fragmentadas, de perda de credibilidade nas instituições, de desinstitucionalização, e, evidentemente, nessa limitação, que não é apenas ambiental, a possibilidade de crescer como antes, porque, na verdade, também as soluções econômicas que funcionavam no passado não funcionam mais diante dessa dissolução das velhas tecnologias e da formulação de novas tecnologias que ainda não estão completamente apropriadas. Então, esse momento de transição que nós estamos vivendo, da metamorfose, é que nós vamos decidir se vai ser uma metamorfose alacáfica, não é? E vai produzir, no final, um inseto nojento, abjeto, né? Ou se vai ser uma metamorfose à la borboleta, que sai uma borboleta linda, leve, capaz de voar longe. Nós é que vamos definir isso. E nesse momento, essa crise de identidade é o maior desafio, porque ela está impedindo que nós possamos agir democraticamente, né? No sentido de fazer uma deliberação coletiva, em que a participação seja mais ampla e que as pessoas encontrem um objetivo comum na sua diversidade. Esse é o problema que o Bernardo põe no livro dele e que é um dos problemas centrais mesmo da crise da democracia no mundo hoje, né? Não quero me alongar muito, mas é isso. Não, eu já passo para o Omar. Omar, mas deixa eu explorar um pouco mais o Sérgio. O Omar, eu vou de novo essa ideia de colapso da ideia de progresso, né? É um colapso em relação ao futuro e, de alguma maneira, é uma revisão historiográfica a fundo, né, do que foi a experiência colonial, que é um tema que você trabalha, né? O cânone marxista do século XIX via a colonização como uma forma de progresso, era a incorporação de sociedades atrasadas, né, na revolução das forças produtivas que o capitalismo promovia, né? Hoje, hoje a visão é completamente diferente a respeito disso, né? E não é simplesmente uma revisão do passado. Sérgio, tem um artiguinho do Marx em que ele diz que a Índia era uma sociedade adialética até a chegada dos ingleses.
Quer dizer, ela não mudava, entendeu? Foi preciso chegar ao inglês para levar a mudança. Pois é, e inclusive há uma, digamos, há uma revalorização de certos conhecimentos tradicionais da perspectiva de uma espécie de ecossuficiência, né? Tem menos, de muito menor impacto, digamos, ambiental, né? Então, a pergunta que eu faço para você, digamos, em toda essa discussão, digamos, pós-colonial, é de que maneira é possível avançar nisso sem jogar, digamos, o bebê com a água do banho, né? Que essa revisão é verdadeira, mas é preciso reconhecer que tem certos valores que são ligados a determinados processos históricos que se forjaram fundamentalmente na Europa, transplantados para os Estados Unidos e para outros lugares, que são os valores da democracia liberal, né? E que muitas vezes são questionados e colocados, digamos, numa espécie de vão no mesmo roldão da crítica à expansão colonial, né? Como é que você vê essa discussão no âmbito não só dos especialistas, mas como é que isto entra para o debate público? Bom, eu primeiro queria fazer um pequeno comentário sobre o Marx, né? Porque se é verdade que, digamos, no marxismo em geral, num primeiro momento, a experiência imperial e colonial é percebida como parte de um determinado processo de progresso, de liberação, etc., o próprio Marx percebe elementos perturbadores na experiência colonial. E parte da crítica pós-colonial parte desses elementos perturbadores percebidos pelo próprio Marx. Concretamente, quando o Marx fala do massacre dos cipaios na Índia, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ele percebia na civilização britânica um conjunto de elementos que ele valorizava e que ele dizia fazer parte de um processo inexorável de modernização, ele percebe também uma afundação de um certo elemento marcado pela impunidade e pela impossibilidade de você julgar crimes cometidos, que estava acompanhando aquela mesma situação britânica na Índia. Então, eu tenho a impressão que o pensamento do Marx é mais poderoso nesse sentido, a gente pensar, bom, certamente, e eu estou pensando agora a partir de debates que se dão em contextos pós-coloniais, né? Eu acho que nos contextos pós-coloniais, onde esse debate é muito vivo, você tem uma parte expressiva do debate que em nenhum momento pretende se desfazer ou jogar pela janela uma série de elementos que você considera como conquistas, certo? Aliás, parte do embate pós-colonial é justamente a ideia de você efetivamente universalizar aqueles elementos associados a uma certa ideia de bem-estar, a uma certa ideia de democracia, e que eram restritos às elites coloniais. Então, a ideia o embate pós-colonial é justamente você universalizar isso, ou pelo menos dar garantias da possibilidade de universalização para toda a população. É só a gente pensar o rumo na África do Sul, concretamente. Quer dizer, o que era o embate anticolonial? Era a luta contra a segregação territorial e institucional, que não resiste a uma aproximação minimamente iluminista da vida social, né? Então, eu diria que o pós-colonial ele não joga pela janela determinados elementos que nós podemos encontrar certamente uma raiz que a gente pode circunscrever ao debate e à prática europeias, mas procura mostrar tudo aquilo que essa debate, essa prática europeias levavam e que distanciavam a Europa da sua própria... ou seja, de alguma maneira, eu diria que o debate pós-colonial, o que ele permite é uma espécie de reencontro da Europa com as suas melhores tradições, certo? Apontando justamente determinadas deturpações jurídicas, morais, que acompanhavam o colonialismo. Por exemplo, só para pegar o Achille Achebe fala assim, bom, você não pode defender um sistema político
ou de exploração cuja base seja a humilhação cotidiana daquelas pessoas que estão ali. Então, você tem que superar isso. Então, o que ele está fazendo é devolver, ou fazer mais ou menos o que o pensamento haitiano, que é muito pouco lido no Brasil, mas fazer o que o Antenor Firmin, no final do século XIX, faz, que é tentar mostrar a imensa distorção que estava se produzindo na Europa com o pensamento racial. Tentando mostrar que o racismo não tem base nem científica, nem filosófica, nem teológica, nem histórica. Né? E eu acho que isso é o pensamento pós-colonial. E eu acho que muito do que a gente pode também incorporar de crítica à imensa desigualdade que existe em países da América Latina e certamente da África, é a gente incorporando de maneira muito viva esse debate, o que a gente pode chamar, assim, de uma maneira bastante genérica, o debate propriamente pós-colonial. O que eu acho que tem se colocado como desafio atualmente, e aí é uma parte do debate antropológico que não é a minha seara, né, mas que eu acho extremamente interessante, é a ideia de que, diante do colapso que a gente se encontra, valeria a pena você estabelecer novos mecanismos de diálogo com determinadas populações que vêm apresentando sistematicamente saídas para o colapso. Populações, por exemplo, que por uma das coisas que foi dita aqui, quer dizer, o que nós sabemos hoje é que o crescimento, a produção, a possibilidade de produção, ela não é infinita, certo? O crescimento econômico não é infinito. Então, de alguma maneira, você tem a ideia de que nós temos que criar um mecanismo de poder viver com mais austeridade. E isso vale tanto olhando para um certo protestantismo, digamos, como vale olhando para as sociedades de afluência que o Salins, sobre as quais o Salins fala lá no começo dos anos 70, em que você pode ter uma afluência sem que necessariamente a influência se traduza num consumo desenfreado. Então, eu tenho uma impressão que existe um movimento, e esse movimento me parece interessante, e acho que deve ser levado muito a sério por economistas, por sociólogos, que é discussões que dizem respeito à possibilidade de aprendizado com esse universo que sempre foi considerado uma espécie de margem do capitalismo. Né? Eu acho que vale a pena pensar nisso. Né? Se a gente imaginar que no mundo temos que caber todos. Não adianta a gente discutir o mundo se a gente não discute a Guiné-Bissau. Ou seja, se a gente vai discutir o mundo, a gente tem que discutir também a Guiné-Bissau, senão nós não estamos discutindo o mundo, nós estamos discutindo outra coisa. Não é? Então, eu iria nessa... Não sei se eu reagi adequadamente. Magnífica reflexão. Eu gostaria só de... Deixa eu só... Só me permite, Sérgio, só para não perder o gancho, sobre o que falou. É uma coisa curta. Encaminhar para o final. Para o que o Sérgio mencionou, que eu acho importante, que é o seguinte: para o cientista social, ele é consciente de que o futuro está em aberto, que nós construímos o futuro, e esse nós é sempre vários nós, porque o papel da agência não é similar, há diferentes nós construir esse futuro, mas tem um porém. Para a pessoa comum, entre aspas, o futuro está presente. Ou seja, você não pode viver o presente sem uma visão do futuro. Essa visão do futuro pode ser a chegada do Messias, pode ser melhoria da situação de vida dos filhos e dos netos, uma ideologia, qualquer uma que ela seja. Ou seja, embora nós sabemos, e essa contradição até do intelectual, o intelectual sabe que o futuro está em aberto, indefinido. Mas o ser político tem que apresentar uma visão de futuro que permita construir o presente. O presente só é suportável com uma visão de futuro. E aí que está a contradição. E aí onde o intelectual para e tem que deixar espaço para o político, no melhor sentido da palavra, ou seja, os construtores de esperança. Um político que merece o nome de político, alguém que constrói esperanças, projetos de comunidade, de coletividade que permitem sustentar o presente.
ou seja, não há presente suportável sem uma visão de futuro. E aí que está o desafio que nós temos no mundo de hoje, mencionado pelo Mar, né? Também, né? Aonde que você começa a construir esse futuro? Porque a crítica social é excelente, mas tem um papel que pode ser puramente destrutivo. Se ela não apresenta o passo seguinte, tudo bem, a gente estrincheira, critica o passado, etc. Mas seguimos vivendo juntos, precisamos dialogar ou estaremos nos destruindo mutuamente, fazendo cobrança de por que você fez aquilo e eu fiz isto. O problema não, o problema é construir esse futuro que tem que ser de diálogo, de criação de comunidade, de coletividade, e uma visão que, como toda visão, nunca vai se realizar, no sentido estrito da palavra, né? Mas ela permite caminhar. Agora, Bernardo, só para terminar, e aqui eu tento fazer juntar várias coisas e devolver a palavra ao Bernardo para a intervenção final dele. Sim, o político ele não é um vendedor de esperança, mas ele aponta horizontes que construtor de esperança, são utópicos. Mas ele não faz isso no vazio, porque senão ele se torna ele não é um profeta. Tá certo? Isso. Ele faz a partir de certa movimentação da sociedade, que estão possibilidades latentes na sociedade. Desse ponto de vista, não haveria alguma razão para otimismo? Quando você olha, não existe a sociedade, fazendo essa ressalva, mas nunca o tema, digamos, da preocupação com a desigualdade, a compreensão das múltiplas dimensões da desigualdade, uma ampliação do que seja esse nós. Esse nós, para ser um nós para valer, teve que incorporar populações, gêneros, orientações sexuais que sequer tinham visibilidade na esfera pública. Hoje tem. Né? Hoje também, digamos, uma certa consciência universalista, ainda que seja pela negativa, por conta das pandemias, da mudança climática, a ideia de que se não houver solução para todos, não haverá solução para ninguém, essas são possibilidades presentes. Né? É claro que o momento agora, digamos, é de evitar derrotas, mas não haveria bases suficientes em construção para, desculpa a redundância, construir alternativas de um mundo que, digamos, possa ser orientador do futuro, do presente, né? E extrair as melhores possibilidades do presente, porque, digamos, o cenário que você traçou de início aqui é teratológico. Então, uma ou duas gotas assim de esperança para a gente encerrar a conversa e encerrar a tarde. Então, eu diria duas coisas. Eu não apresentei um cenário, eu apresentei cápsulas sobre temas diferentes, e alguns deles, obviamente, são preocupantes. Sim, você dizer que não há uma crise ambiental em construção de hoje é um dado de realidade, né? O problema, as novas tecnologias são dados da realidade. E mais, eu acho que o papel nosso é anunciar o problema para a gente enfrentar. Se você diz, olha, a gente está tudo legal, e daí que eles têm mais informação? Não, então tem esse papel intelectual. Só deixa avançar. Então, o papel intelectual é limitado, não temos que nos iludir, e tentar enxergar tendências que estão sendo construídas. Eu não duvido, não questiono algo que você falou. A história dos últimos 60 anos, mas não somente, foi avanços magníficos que a humanidade fez em muitos terrenos. Né? Em particular, a Revolução Feminista, por exemplo, é a revolução mais importante na história humana, que se fez sem derramar uma gota de sangue. Né? É a maior maravilha da história humana. Né? Essa ideia que é a primeira maravilha do mundo, o que o movimento feminista conseguiu. Né? É algo... Não cabem palavras para descrever as transformações que o movimento feminista conseguiu nas últimas décadas, mas uma luta que tem mais de 2 séculos. Né? Dito isto, como mencionei faz pouco tempo,
é fundamental construir futuros, né? Agora, eu vou te dizer o seguinte, e aí uma resposta de ordem puramente pessoal. Eu, e aqui sem entrar em detalhes, eu não acho que a resposta religiosa é fazer atos de bem para você ser recompensado lá na frente, depois desta vida. Eu acho que você faz o bem porque é um objetivo em si. Eu acho que você luta por um futuro melhor porque você tem valores. E não por algo que virá no... Agora, eu concordaria que é uma resposta que pode ser satisfatória para mim, mas possivelmente não é satisfatória em uma campanha política, né? Ou seja, você tem que enfrentar esse futuro em uma perspectiva mais otimista, da qual não é minha especialidade, né? Embora eu volte a insistir, a questão não é pessimismo ou otimismo, né? Alguém já falou com ironia que o pessimista, otimista é uma pessoa mal informada, né? Obviamente é errado. O otimismo não se coloca ao nível da informação, se coloca em relação à atitude de vida. E a atitude de vida não tem nada a ver com a informação. Quando eu pessoalmente acho que você tem que lutar pela liberdade, por valores humanistas, por justiça social, não espero recompensa nenhuma, né? Você acredita que isso é fundamental. Agora, construção de discurso político, eu reconheço que não é minha área, né? Então não posso responder o que eu gostaria de ter resposta. Eu acho que a gente pode contribuir com o nosso enfoque, iluminando problemas e aspectos. E quando falo que o papel do político, do grande político, grande estadista, é aquele que capta no ar tendências, que tem uma capacidade intelectual para elaborar e marca uma direção e leva a sociedade atrás dele. Eu acredito que, com certeza, não serei eu, duvido de algum dos presentes tenha essa vocação. Antes de finalizar... Bernardo, eu não vou resistir aqui para data máxima vênia, a palavra final é tua, mas o Sérgio acabou de publicar um livro que se chama A Era dos Presidentes Incidentais, que é uma tentativa, não é por acaso que esses políticos construtores de futuro, essas grandes lideranças, não têm surgido, têm escasseado. Sérgio, por quê? Exatamente porque eles não conseguem encontrar matéria-prima suficiente ainda nessa sociedade atual para construir uma utopia de esperança, né? E tem muita gente tentando, mas eu acho que, nesse sentido, o Bernardo, eu concordo com o Bernardo, os filósofos e os cientistas sociais, eles alimentam depois os políticos que serão capazes de transformar esse conhecimento em palavras que reúnam militância e levem adiante, né? Vai acontecer, mas ainda falta um pouco de matéria-prima para construir. Um pitaco aqui, só. A gente falou, nós não dissemos uma vez a palavra partidos, ou talvez no começo, para dizer que eles estão liquidados. Ninguém falou liquidado. Não, liquidado não, que eles estão... A pergunta é a seguinte, quer dizer, a forma partido ainda é uma forma essencial da transformação política em sociedades complexas? Posso falar, Bernardo, antes de você? Pode, lógico. Pode. Na minha opinião, a forma partido se esgotou. Como instrumento da democracia, né? A questão que eu colocaria, e aqui já deixando de lado até o próprio livro e para o próximo debate que a gente poder te organizar, se acabou, há o risco que estamos acabados, na medida que não aparece uma alternativa a esta forma. Ou seja, como a natureza não aceita vazios, né, temos um problema enorme. Ou seja, a forma atual, que organiza bem ou mal as instituições, etc., seguindo o raciocínio do Sérgio, estaria acabado, mas não havendo substituto para esta forma, então estamos entrando, pelo menos a partir da experiência histórica, em um terreno que, no mínimo, né, difícil de transitar em forma democrática. Mas isto é um debate
que vai além, Não, obviamente. voltaremos a ele. Com certeza. Só fazer um comentáriozinho. Claro, Omar, claro que eu pode. só queria dizer que eu creio que os partidos funcionaram e podem funcionar adequadamente, mas sempre que eles funcionaram, eles não eram exclusivos. Quer dizer, o que o partido faz é saber conviver com outras forças que estão no universo social, certo? Então, acho que talvez o que a gente tem aqui é uma incapacidade, de uma certa forma, de debater efetivamente com organizações sociais locais, com movimentos sociais, com o que for, entendeu? Mas os partidos funcionaram na medida em que eles foram capazes de dialogar, na medida em que eles não traduziam as sociedades, mas sim dialogavam com elas, né? Então, acho que talvez seja esse o problema. Inclusive, se a gente for pensar, e desculpe, eu estou metendo realmente minha colher torta e não falo mais, mas é a gente pensar a questão da representatividade. Quer dizer, o partido representa. Quando ele deixa de representar, o palco perde a graça, vira só bastidor, que é o que acontece hoje em dia, que você está o tempo todo... Quando você vê o noticiário no Brasil, você vê aqueles jornalistas enlouquecidos falando conversa de bastidor. Peraí, eu quero ver o palco, entendeu? Cadê o palco? A gente não tem mais palco, é só porque no cafezinho, porque no bastidor. Exatamente. Aí você fala, cadê o teatro da política, entendeu? Então, aí, nesse sentido, eu acho que a gente está liquidado, né? Eu gostaria... Sabe por quê, Omar? Porque Mitchell venceu. Todos eles se oligarquizaram. Não, e mais do que isso, eu, como sou adepto do materialismo vulgar, enquanto tiver essa bufunfa estatal fácil na mão das oligarquias partidárias, eles não querem dialogar com ninguém. Com ninguém. A vida está garantida. E muito. Não, é verdade, sim, você tem toda a razão. Eu diria o seguinte, só para finalizar e respondendo à pergunta inicial, eu acho que a vida política brasileira não dá espaço para a grandeza, é muito limitada. O espaço que uma grandeza, que um estadista tem que ter grandeza, né? Tem que ter um olhar para frente e poder caminhar nessa direção, né? E aqui, né, esse caminho está cheio de buracos, de pedra, de barreiras, que se perde a grandeza no caminho, né? Então, só para finalizar, e já ir com mais um sabor mais antropológico, pelo menos mais pé no chão, eu diria, olha, primeiro grande desafio é eliminar o risco do autoritarismo. E eu espero que, a partir do ano que vem, a gente tente recuperar uma grandeza na política, e, inclusive, eu diria, também necessária na vida intelectual brasileira. Muito bom. Muito bom. Eu ia perguntar no final, não vamos, por que a gente que não tem, digamos, capacidade de fazer a transformação, somos políticos, né? Por que a gente insiste em conversar com os outros, escrever, conversar entre nós, muitas vezes levantando perguntas para as quais a gente não tem resposta, né? Porque a gente acredita, a gente não faz o bem porque tem recompensa. Quando você faz o bem por a recompensa, você não faz mais o bem. Quando você pensa para você ser famoso em algum jornal, você deixou de pensar. Você está falando para a plateia. Quando você fala para a plateia ou faz qualquer coisa em função de uma recompensa, você deixou de ser intelectual. Você entra em outra categoria, válida, mas deixou a vida intelectual. E nós somos intelectuais, eu gostaria de acreditar. Muito bom, gente. Olha, foi um enorme prazer aqui essa reunião de final de tarde aqui, lamentavelmente bloqueada por essa máquina tão eficiente quanto chata que é esse negócio do Zoom. É aquela história que o Bernardo falou, não vivemos sem ela, mas dentro dela viramos esses quadrinhos achatados e comprimidos, né? Enfim, com saudades de todos, me despeço e agradecimentos em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso e meu nome pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau. Até logo. Tchau. Tchau.